Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos continuar aqui no estudo das aplicações do conversor ADC, fazendo a leitura de múltiplos canais, inclusive usando interrupções. Vamos começar direto com esse exemplo aqui. Nós temos dois potenciômetros fornecendo tensões analógicas aos pinos PA0 e PA1. Vamos configurar esses pinos para serem as entradas IN0 e IN1 do ADC1. Vamos fazer as leituras dessas tensões e mostrar os valores convertidos usando a função printf. Aqui nós estamos configurando os pinos PA0 e PA1 no modo analógico, como tem que ser para usar o conversor ADC. Aqui eu estou configurando o ADC, ligando o clock, configurando o prescaler para ter um clock de 21 MHz no ADC. Agora, no campo length do registrador SQR1, eu devo selecionar para converter dois canais. Para isso, eu tenho que escrever o valor 1 nesse campo. Lembrando que escrevendo 0, eu estou querendo converter um canal. Escrevendo 1, eu estou querendo converter dois canais. E assim sucessivamente. Agora, no registrador SQR3, nos campos SQ1 e SQ2, eu tenho que escrever os números dos canais que eu desejo converter. No campo SQ1, eu indico o primeiro canal, que é o canal IN0. Então eu escrevo 0 nesse campo. Em SQ2 eu escrevo 1 para indicar o canal IN1. Eu estou fazendo isso com essa linha aqui, escrevendo 0 aqui e escrevendo 1 a partir do bit 5, que é o início do campo SQ1. Como agora estamos com mais de um canal para ser convertido, então nós estamos usando o modo de escaneamento de canais. Por isso, o bit scan tem que ser setado no registrador CR1 do ADC1. No registrador CR2, temos o bit EOCS, de End of Conversion Selection. Esse bit controla quando o bit EOC, no registrador de status, vai ser setado. Se esse bit for 0, o bit EOC vai indicar o fim da conversão apenas no fim da sequência completa, ou seja, só depois de converter os dois canais. Se esse bit for 1, ele vai ser setado ao final de cada conversão individual. Esse é o método que eu vou querer para eu poder saber quando cada conversão foi concluída, para eu poder ler o registrador de dados. O modo de indicação só no final da sequência é mais utilizado com o periférico de acesso direto à memória, o DMA. Então, essa linha aqui está setando o bit EOCS para que o bit EOC possa sinalizar o fim de cada conversão de cada canal individualmente. E aqui embaixo eu estou ligando o conversor ADC1. No laço de repetição, eu começo gatilhando a conversão. Aqui eu estou esperando a primeira conversão concluir e, quando concluída, eu faço a leitura do registrador DR e armazeno o resultado na variável canal 0. Aqui eu estou esperando a segunda conversão concluir e, quando for concluída, eu faço a leitura do registrador DR e armazeno o resultado na variável canal 1. Para finalizar, eu imprimo os dois valores lidos pelo conversor e aguardo 500 milissegundos entre novas leituras. Então, compilando e gravando, esse é o resultado. Aqui os dois canais estão sendo lidos e os valores sendo impressos de maneira independente. Quando eu giro o potenciômetro do canal 0 do início até o fim, o valor convertido vai de 0 a 4.095. A mesma coisa acontece quando eu giro o potenciômetro do canal 1, o que faz com que o valor convertido também saia de 0 e vá até 4.095. Ao retornar os dois potenciômetros para a posição inicial, os valores de cada canal também saem do valor máximo e retornam ao valor mínimo, mostrando que cada canal está sendo lido independentemente. Usando a biblioteca Utility, nós podemos fazer a mesma coisa usando as seguintes funções. A ADC Init inicializa o ADC1 no modo multi-channel, de multicanais, com resolução da leitura de 12 bits. Aqui eu estou criando um array do tipo inteiro de 8 bits, sem sinal, e indico, de forma ordenada, quais são os canais que eu desejo converter. Primeiro é o canal 0 e depois o canal 1. Na função ADC multi-channel, eu indico que eu desejo fazer duas conversões no ADC1 e eu passo o array contendo a ordem e os canais que serão convertidos.
No laço de repetição aqui, eu estou criando um array do tipo inteiro de 16 bits sem sinal para armazenar os valores lidos de cada canal. E depois eu uso a função ADC getMultiConversions, indicando o ADC1, né, para fazer a leitura, a quantidade de canais, que são 2, e indico também a variável onde os valores lidos vão ser gravados. Depois eu simplesmente imprimo cada valor lido e aguardo 500 milissegundos para reiniciar o processo. Compilando e gravando, o resultado é o mesmo. Usando o CubeMX e a biblioteca HAL, nós temos o seguinte. Primeiro, nós vimos aqui na categoria Analog e ADC1. Nós vimos aqui e habilitamos os canais 1 e 2. Configuramos o prescaler para dividir o clock do barramento APB2 por 4, para garantir 21 MHz no ADC. O bit EOC tem que ser setado ao final de cada conversão. E o número de conversões são 2 conversões. Aqui em Rank, na fila de conversões, o primeiro vai ser o canal 0, com um tempo de amostragem de 480 ciclos de clock. E o segundo vai ser o canal 1, também com 480 ciclos de clock. Agora é só salvar e retornar o código. Aqui no laço de repetição, eu inicio o ADC com a função HAL-ADC-Start, aguardo a primeira conversão com a função HAL-ADC-Poll-for-Conversion, e em seguida eu crio essa variável e faço a leitura do conversor com a função HAL-ADC-GetValue. Em seguida eu faço a mesma coisa para a segunda conversão. Por fim, aqui eu imprimo os valores lidos e aguardo 500 milissegundos para reiniciar o processo. Compilando e gravando aqui, o resultado é o mesmo. O resultado da conversão do sinal analógico está sempre compreendido entre 0 e 2 elevado a n-1, com n sendo a quantidade de bits do conversor ADC. Para n igual a 12 bits, por exemplo, o resultado da conversão está entre 0 e 4095. Então aqui eu posso conectar um potenciômetro, um sensor de temperatura, um sensor de umidade, enfim, qualquer sensor analógico de qualquer grandeza física. Não importa que dispositivo analógico nós usemos aqui. Se ele fornece uma tensão de 0 a 3,3 volts, o resultado da conversão vai estar entre 0 e 4095. E aí surge um problema. Esse resultado ele não expressa o valor real da grandeza que está sendo medida pelos sensores. Então, a gente precisa determinar uma relação entre os valores resultantes da conversão, que é sempre a mesma faixa, né? E os valores reais das grandezas medidas, que dependem do tipo e das características do sensor utilizado. Nós precisamos fazer o que nós chamamos de escalonamento de grandezas. O que nós temos é o seguinte: a tensão de entrada do conversor pode variar de 0 a 3,3 volts, o código de saída pode variar de 0 a 4095. Aí digamos que eu esteja usando um sensor qualquer, que quando ele fornece 0 volt, a saída do conversor é 0 e a grandeza que está sendo medida tem o valor V1. Quando o sensor fornece 3,3 volts, a saída do conversor é 4095 e a grandeza que está sendo medida é V2. Então, qual é o valor da grandeza V que está sendo medida quando a saída do conversor é C? Essa expressão aqui fornece a relação entre o código de saída C do conversor ADC e a grandeza medida V, levando em consideração esses valores aqui, V1 e V2. Vamos ver um exemplo de aplicação disso aqui. Vamos usar o exemplo do potenciômetro. Nós estávamos imprimindo o valor de saída do conversor ADC. Ao invés disso, vamos imprimir o valor da tensão de entrada do conversor. Qual é a expressão que me fornece a tensão de entrada dado um código de saída do conversor ADC? Substituindo os valores V1 e V2 pelos limites inferior e superior da escala de tensão, nós chegamos a essa expressão aqui, ó, que diz que a tensão de saída V é 3,3 vezes o código de saída do conversor, C, dividido por 4095. Aqui no código, que é o código para leitura do pino PA0,
eu faço a leitura do canal, mas em seguida eu calculo qual o valor da tensão utilizando a expressão que a gente acabou de definir aqui nessa linha. Aí depois basta imprimir o valor resultante. Eu estou imprimindo a tensão no formato float com 2 casas decimais de precisão. Para eu ter suporte à impressão de floats usando o printf, eu tenho que vir aqui no menu Projects, Properties. Aqui eu venho em C, C++, Build, Settings. Aqui na aba Tool Settings, eu venho aqui em MCU, MPU, GCC Linker. E aqui eu adiciono a flag "-u", espaço, underline, printf, underline, float. Clique em OK e Apply and Close. Vamos compilar e gravar para ver o resultado. Agora, eu não estou mais imprimindo o valor do conversor, mas sim a tensão de entrada do conversor. Então, quando o potenciômetro gira no sentido horário, a tensão vai aumentando de 0 a 3,3 volts, como pode ser visto aqui. Ao retornar o potenciômetro para a posição inicial, a tensão vai diminuindo proporcionalmente, até chegar em 0 volt. Com esse exemplo simples aqui, nós acabamos de ver como é que um voltímetro digital funciona. Vamos ver outro exemplo rapidinho aqui, ó. Vamos supor que esse potenciômetro é, na verdade, um sensor de temperatura, que fornece uma tensão de 0 a 3,3 volts, quando a temperatura varia de, digamos, menos 20 graus a 80 graus Celsius. Então, qual a expressão que me fornece a temperatura em função do valor lido na saída do conversor? Essa aqui, ó. T é igual a 100 vezes o código de saída do conversor, dividido por 4.095, menos 20. No código, eu mudei aqui o nome da variável, que agora é temperatura, e coloquei aqui a expressão que a gente acabou de determinar. Aqui eu também estou imprimindo o valor no formato float com 2 casas decimais de precisão. Vamos compilar, gravar e ver o resultado. Agora, usando o potenciômetro para simular o sensor de temperatura, na posição inicial ele fornece 0 volt e a temperatura equivalente é de menos 20 graus. Girando o potenciômetro, a temperatura vai aumentando até o valor máximo de 80 graus. E aqui é simples, se eu mudar esse potenciômetro por um sensor de temperatura que tem essas características que eu falei, eu acabei de construir um termômetro digital. Aqui eu estou só imprimindo os valores das grandezas, mas a gente tem a liberdade de fazer o que quiser com esses valores. Por exemplo, criar alarmes, fazer testes com os valores para tomar outras decisões. Aí o limite está na criatividade do desenvolvedor, né? Vamos aproveitar para ver o conceito de interrupções aplicado aqui no ADC. Como a gente pode ver aqui, ó, a função ADC Get Single Conversion, ele gatilha uma conversão por software e aguarda aquele bit EOC de End of Conversion ser setado para depois fazer a leitura do registrador DR. Essa espera leva um tempo, que é a soma do tempo de amostragem mais o tempo de conversão. Isso dura alguns microsegundos. É bem rápido, mas é um tempo suficiente para o microcontrolador realizar algumas centenas de instruções. Então, uma estratégia mais eficiente do que essa é habilitar a interrupção do ADC por conclusão de conversão. Aí, dessa forma, o microcontrolador pode gatilhar uma conversão e ficar realizando outras tarefas enquanto a conversão não concluir. No momento exato que a conversão for concluída, uma interrupção vai ser gerada, uma ISR vai ser chamada e dentro dessa rotina a gente pode fazer a leitura do valor convertido. Para a gente fazer isso, nós temos que habilitar aqui em cima a interrupção do DAC por final de conversão. Isso é feito setando o bit EOCIE de End of Conversion Interrupt Enable nesse registrador aqui no DAC1. E também nós temos que habilitar essa interrupção no controlador NVIC. Aqui embaixo, nós definimos a função ADC-IRQ-Handler, que é a ISR do ADC, e nela eu estou fazendo a leitura do valor, calculando a temperatura e já imprimindo o valor resultante. Quando eu faço a leitura do registrador DR dentro dessa ISR,
eu também já estou limpando a flag de pendência dessa interrupção. No laço de repetição, eu só preciso gatilhar a conversão a cada 500 milissegundos, setando o bit SW_Start no registrador CR2 do ADC1. Agora é só compilar e gravar. O resultado aqui vai ser o mesmo. A vantagem aqui é que no laço de repetição eu posso ficar fazendo outras tarefas enquanto a conversão não for concluída. Ou seja, o conversor vai ficar trabalhando em paralelo com o meu código, que vai ficar rodando lá no laço de repetição. Na próxima aula nós vamos ver que dentro do STM32 existe um sensor de temperatura analógico que pode ser lido pelo conversor ADC. Então nós vamos usar o conversor para ler esse sensor e mostrar a temperatura real. Quer dizer, não mais simulada por um potenciômetro, por exemplo. Além disso, nós vamos ver um recurso do ADC que ele consegue ficar monitorando o ADC e quando o valor convertido ficar fora de determinados limites programáveis, ele indica isso automaticamente pelo hardware por meio de um bit de status que o seu programa pode ficar lendo periodicamente para ver se ocorreu alguma coisa, ou por meio de uma interrupção também. Isso é bem interessante para a gente criar alertas e alarmes automáticos de quando um sensor extrapolou determinados limites seguros, por exemplo. Então é isso, pessoal. Encerramos essa aula por aqui e até mais.